que é trindade? Trindade é a crença em três deuses. A pessoa que acreditar em três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um trinitariano. Com isso ele quebrou o primeiro mandamento. E acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo é trindade? Não. Crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo não tem nada a ver com trindade. Porque o Pai é o único Deus, o Filho é o Filho de Deus e o Espírito Santo é o poder de Deus. Isso a Bíblia ensina desde Gênesis até o Apocalipse, que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Quem negar o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, essa pessoa não tem nenhum conhecimento das Escrituras Sagradas. É um herege ou um ignorante, porque não tem como negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No batismo dado pelo Senhor Jesus, em Mateus 28, 19, o Senhor Jesus está mandando: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se diz, do Pai como único Deus, do Filho como Filho de Deus e do Espírito Santo como Espírito de Deus. Porque na criação, porque nós precisamos do conhecimento da verdade. Nós não podemos querer soterrar um texto para defender outro. O que uma pessoa que estuda a Bíblia tem que aprender? Tem que aprender aquela técnica que o Senhor Deus inspirou o profeta Isaías para escrever, em Mateus 28, 10. Diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, é regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nós não podemos pegar um texto e fazer uma doutrina em cima de texto. Nós temos que saber harmonizar a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de verdades. Se a pessoa não saber juntar, formar esse conjunto da verdade, harmonizar essas verdades, as pessoas ficam aí quebrando cabeça. É onde que existe muitas doutrinas falsas, muitas religiões e muita confusão, onde virou essa Babilônia religiosa. Porque uma pessoa não pega os textos e não sabe. Uma pessoa inteligente, uma pessoa cristã que tem o Espírito de Deus, ela sabe muito bem harmonizar o texto de Mateus 28, 19, que fala do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o batismo que os discípulos ensinaram lá em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos, os discípulos disseram que era para batizar em nome de Jesus. Mas eles não disseram que era para batizar só em nome de Jesus. Eles disseram que era para batizar em nome de Jesus. E o Senhor Jesus, cá antes dos discípulos, o Senhor Jesus já tinha ensinado antes dos discípulos, que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vem a pergunta: o Filho mencionado no texto que o Senhor Jesus deu lá em Mateus 28, 19, é o mesmo Senhor Jesus lá de Atos. Então quem está batizando hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa está batizando em nome de um Deus, que é o Pai, em nome do Filho, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, e também em nome do Espírito de Deus, que é o poder que emana de Deus. E no batismo se faz presente, o Pai e o Filho se faz presente no batismo por meio do Espírito de Deus, por meio do seu Espírito. Então, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, toda a Bíblia está ensinando que existe Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia só não ensina que existe, além de Deus Pai, existe Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas fala que existe o Filho e o Espírito Santo. Porque o Filho não é Deus, ele é o Filho de Deus. E o Espírito Santo não é Deus, é o Espírito de Deus, poder de Deus. No batismo se faz presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma pessoa, para pensar que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses, ela tem que ser muito ignorante, muito ignorante. Porque Pai, Filho e Espírito Santo
não tem nada a ver com três deuses, nada a ver com trindade. Então, se você quer batizar, se você quiser batizar o batismo verdadeiro, você tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, batizar no poder do Pai, na mediação do Filho e na influência do Espírito Santo. O batismo verdadeiro. Agora, não contradiz lá com os batismos de Atos, porque o Filho de casa de Mateus 28:19 é o mesmo Senhor Jesus de Atos, do batismo de Atos. Então, quem batizou em nome do Filho também batizou em nome de Jesus, porque o Filho é o próprio Senhor Jesus.